Bom, eu vou falar sobre o vídeo que se tornou viral aí na internet, que foi o debate daquele grupinho de adolescentes com o deputado Jair Bolsonaro. Primeiro eu assisti o vídeo e logo depois que assisti o vídeo, antes de começar a formular o que eu gostaria de dizer, que eu não tenho um roteiro, né? Eu pego e vou falando, mas eu formulo aqui na minha cabeça o que eu quero falar pra você, um roteiro consciente, né? E aí eu primeiro fui descer pra ver os comentários que a galera tava falando do vídeo. Eu vi o vídeo, eu tomei conhecimento dele da própria página do Bolsonaro, e aí eu vi muitas pessoas falando o seguinte: Bolsonaro não deveria perder o seu tempo debatendo com essa galera, com essa molecada. E eu acho o contrário. Ele tem sim que debater com qualquer um que tenha pensamentos diferentes do dele, porque ele precisa confrontar. E é um debate de ideias. Ele precisa ser confrontado, tanto ele como a pessoa, para ver quem é o melhor, para você também conhecer como que é o... Não para ver quem é o melhor, desculpa. Para você conhecer quem é o deputado Jair Bolsonaro, qual é o pensamento dele, o que ele pensa. Então, aí depois eu assisti o vídeo novamente e a gente pôde... A única coisa que eu posso notar naquele vídeo é que existe uma histeria contra o Jair Bolsonaro, falando que ele é homofóbico, que ele é fascista, mas ele mesmo disse que o problema dele não é homossexual, o problema dele é kit gay nas escolas, ensinando sexualidade para crianças do ensino fundamental, o que é errado. Eu acho que uma pessoa que seja homossexual, mas de bem, uma pessoa de bem, porque existem pessoas de bem e existem pessoas más. Né? Onde tem trigo tem joio, onde tem joio tem trigo. Então, assim, tem pessoas de bem, sim, homossexuais de bem, que devem concordar que esse tipo de ensinamento não tem que ser no fundamental, tem que ser a partir depois, 12 anos para cima. Aí sim você pode falar, pode conversar sobre o assunto, mesmo porque é algo de cidadania. Você tem que respeitar o homossexual, você tem que respeitar a escolha sexual de cada pessoa, a religião de cada pessoa. Isso aí é livre, você está num país livre, mas esse tipo de ensinamento mais detalhado tem que ser acima, não para crianças nessa idade, que é o correto não fazer, não tem que ter, certo? Então essa grande histeria em relação ao Jair Bolsonaro. Outra coisa que se pode notar é que essa juventude, ela está muito na modinha de socialismo, e é uma modinha principalmente na classe média alta, que é o caso daquela garota. Inclusive ela diz que o pai dela é capitalista e é advogado e não sei o que. Quer dizer, o socialismo ele só vale para essa gente que não trabalha. Depois que sai da faculdade e começa a ralar e trabalhar, muitos, tipo 90% deixa essas ideias idiotas. Só aqueles 10% que são aqueles imbecis, sabe, que a mente, o cérebro já está totalmente corroído por essa ideologia marxista, né? E é o que o Jair Bolsonaro confrontava a garota. E você vê que a todo momento ela não consegue dobrar o Jair Bolsonaro. E aí aí no debate você vê que ela está perdendo e ela começa a dar uns tiques doidos nela, né? Cada um tem um tique, um fica tremendo, o outro pisca, não sei o quê. No caso dela, ela ficava dando um sorrisinho amarelo e toda hora virando para trás, sabe? Como se, nossa, não estou concordando com você. Só que ela não tinha como contra-argumentar o que ele falava. Aí teve um momento que ele pegou o celular, você sabe, num país da Cuba não pode ter mais ou menos isso. Não, mas quando eu vou para Cuba, porque eu sou socialista, não sei o quê. Lógico, ela foi irônica. É óbvio que ela não vai para Cuba, óbvio que os pais dela não irão deixar ela ir para Cuba e etc. Ela foi irônica no assunto, porém ela foi irônica de algo que ela mal sabe o que é, porque o socialismo não tem nada a oferecer de bom para ela. Pelo contrário, o socialismo tende a deixar ela presa num regime econômico que não dá certo, sem internet, sem o celularzinho que eles mostraram. Aí ela falou, quando eu não comprei porque eu tenho 15 anos, quando eu for da classe opressora, do proletariado, aí sim eu vou trabalhar e vou mais ferozmente combater o capitalismo, a opressão e não sei o que. Como se o capitalismo fosse algo errado, como o capitalismo fosse algo doentio, coisa que não é. É o sistema econômico que mais dá certo, que tende a dar felicidade à pessoa, cada um na sua medida, óbvio. Então a menina, ela não sabe o que ela fala, ela não sabe, ela não estudou. É óbvio que ela não estudou. Ela mesmo nas escolas particulares, que com certeza é o caso dessa garota, existem doutrinadores dentro da escola. Lógico que ela não sabia que nem ele falou, você sabia que esse congresso caçou João Goulart? Ela não sabia, porque ela aprende
apenas um lado da história. Ela aprende o lado daqueles que perderam, porque aqueles que perderam, infelizmente, escreveram a história do jeito que está. Por quê? Porque teve anistia, perdoou todo mundo. E é esses que queriam promover a ditadura no Brasil são os que governam o Brasil. São poucos deputados ali, são honestos, são conservadores, e o Jair Bolsonaro está entre eles. Então você vê, eles não sabiam que foi sequestrado o avião, que foi o ex-marido da Dilma, que eles foram treinar guerrilha em Cuba. Óbvio, ela não sabe que a maioria deles treinavam guerrilha na Albânia, na Argélia, países africanos com ditadura, Cuba. Eles não sabem disso, porque a molecada ela não aprende isso. Ela no livro de história do MEC só tem uma página falando que foi ditadura e que havia censura e que havia não sei o quê. Como se o regime militar, todo mundo era preso no meio da rua e não sei o que e tal. Eles não sabiam. Então o Jair Bolsonaro, ele conseguiu se sair, mesmo que seja adolescente. Óbvio que uma menina de 15 anos não vai conseguir dobrar o Jair Bolsonaro em intelectualidade, não sei o que. Ela mesma diz que ele é inteligente, mas ela não concorda com ele. Então, não, ela falou que ele fala bonito, mas que ele não é inteligente. Inteligente é ela, que critica o próprio pai em rede nacional, né? Que o mundo inteiro vendo aí, o pai dela vendo, que ela meio que ofendeu o pai dela pelo fato dele ser capitalista, pelo fato dele não concordar com as ideias políticas dela. Mas ela não tem ideia política alguma, porque ela não foi inserida num sistema onde você tem que questionar, você tem que ir atrás. Ela é inserida num sistema onde você é obrigado a crer naquilo. Esse é o problema daquela garota. Mas enfim, o Bolsonaro ele conseguiu se sair por cima dessa, e no final teve um momento ali para tirar foto, onde ele simplesmente tirou a foto numa boa. Acho que se ela quisesse abraçar ele abraçaria ela. Mas se ela quiser abraçar no sentido de assim, tirar foto abraçado. Mas se ele quisesse abraçar ela não abraçaria ele. Tanto é que ele tira uma foto rindo e ela tira a foto fazendo um gesto obsceno. Porque essa é a verdade. E aí depois tem a intolerância, falando homofobia, ironia, tipo a mídia colocando como o Bolsonaro fosse o culpado, como se ele fosse homofóbico, coisa que não é, coisa que você que está assistindo esse vídeo sabe que não é. Se você está assistindo esse vídeo, eu convido você a procurar realmente quem é o Jair Bolsonaro. Tudo bem que ele pode ter aquele momento de explosão dele e tal, não sei o que, mas ele não é homofóbico, ele não é racista, ele não é machista, ele não é nada disso. Certo? Então você vê como o nível está dos adolescentes de hoje, que são doutrinados. Eu já falei isso em Professor em Sala de Aula, que existe muito mais doutrinadores do que professores, e que existe, quando o cara quer dar aula em escola pública, ou ele dá por muito amor, ou ele dá para doutrinar, para formar militantes, que é o que acontece, que é o que aquela menina é. Só que aquela menina é uma menina de classe média, ela é uma menina rica. Cedo ou tarde ela vai entender que não existe, que não tem como. A hora que o pai dela vai pagar a faculdade para ela, é óbvio que o pai dela é advogado, vai pagar a faculdade para ela, não sei qual faculdade ela fará, aí ela vai começar a ralar. Ou ela tende a ir para o caminho do pau torto, ou o caminho certo. Ou ela é trigo ou ela é joio, ela vai escolher o caminho dela. Eu sei o meu, você também sabe o seu, porque você está assistindo esse vídeo. E é isso aí, o Bolsonaro tem que debater sim, e ele já melhorou muito a fala dele hoje está muito melhor do que era antes. Tem que continuar debatendo sim, tem que continuar indo em Super Pop, tem que continuar indo em canal de YouTube, tem que continuar dando entrevista sim, porque as pessoas precisam conhecer ele. Para ver quais são as ideias dele e cada um por si tomar a sua própria decisão. Sem que o marxismo cultural e sem que outras pessoas falem, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Não. Se você pesquisar, você tem a sua conclusão. Eu não concordo com ele porque eu acho que ele não quer abrir economia. Beleza, agora você não concordar com ele porque ele é homofóbico? Não, porque ele não é. Então beleza, é isso que eu tenho